bonita e de fácil compreensão, acredito eu. Olha, não fiquem chateados, pelo contrário, vai ser muito bom a gente dar uma agilizadinha na parte de conteúdo, porque vai sobrar tempo para fazer exercício. Quando as nossas listas estiverem nas mãos, aí sim nós vamos se divertir. Vamos poder gastar a aula toda só fazendo exercício. E os guerreiros que fizerem vão passar no vestibular, com certeza, porque esse é o único segredo do vestibular, né? Exercitar bastante. Ó, meus queridos, olha só. Estudar gases é muito interessante, porque é através do conhecimento do comportamento dos gases que vocês vieram parar aqui hoje. Provavelmente é uma máquina que trabalhava com transformação de gás que te trouxe até aqui, né? Certo? Alguma máquina motorizada te trouxe até aqui. Vamos entender como é que o homem conseguiu dominar as propriedades dos gases a seu favor. Então vamos lá, o nome da matéria é Estudo dos Gases. Primeira coisa que a gente precisa saber como estudar gás é o que é um gás. E gás, cara, ele é uma loucura a ideia de gás. Hoje nós temos uma ótima noção do que é um gás, mas antigamente o pessoal pegava lá uma bexiga de porco para jogar bola, né, enchia, amarrava e a criançada saía jogando bola com a bexiga de porco cheia. E logo os filósofos se perguntaram, o que é que tem dentro daquela bexiga, né, que ela quica, que tu espreme ela, ela diminui de volume, mas tu libera ela, ela volta a ter o volume original dela. O que é essa coisa que preenche o interior da bexiga de porco cheia? E aí a galera foi filosofando e foi concluindo que era um monte de partículazinhas soltas umas em relação às outras. Os filósofos pensaram, são partículas perfeitamente esféricas, totalmente independentes umas das outras, que se chocam de maneira perfeitamente elástica, sem perder energia nenhuma. Por isso, quando eu falo de um gás, eu faço para a galera sacar que tem muitas partículazinhas ali ensandecidas. Cada partículazinha dessa vai ter uma velocidade apontando para um lugar diferente, mostrando que o movimento delas é totalmente aleatório. E a velocidade dessas partículas nós podemos até calcular no final do estudo. Vai ter equações aí para nos permitir calcular a velocidade de cada molécula daquela em média. Nesse momento agora, vai de uns 3.000 a uns 7.000 km por hora. A velocidade das moléculas estão batendo na tua pele agora, compondo o ar atmosférico. Tu vê, acabamos de discutir a ideia de gás ideal. É um gás que só existe na mente do ser humano. O gás que foi idealizado para tentar entender o comportamento dos gases que existem, dos gases reais. Gás ideal é uma ideia, ele não existe na prática. Ele é feito de esferas perfeitamente redondas, que se chocam de maneira perfeitamente elástica. Gás ideal. Esse gás ideal foi criado para tentar explicar o comportamento dos gases reais. O que é um gás real? É um gás que existe. Tipo esse que está em volta de ti agora, uma mistura gasosa chamada atmosfera. Pum, é um gás real. Oxigênio é um gás real. Hidrogênio, xenônio, hélio, gás do riso, são gases. Gás ideal, idealizado. Gás real existe. Gás perfeito. Gás perfeito é o gás real que se comporta como o ideal. É o gás real que se comporta como o gás idealizado, o gás ideal. E quando isso acontece, professor? Quase sempre um gás real se comporta como gás ideal. Para termos garantia de que isso vai acontecer, basta que o gás tenha alta temperatura e baixa pressão. Para que isso ocorra, o gás deve ter alta temperatura e baixa pressão. Tu acredita que eu já vi no material do concorrente, do nosso mais
Então tu vê, ó, para que isso ocorra, o gás deve ter, eu já vi, cara, e não foi um ano só, de um ano para o outro o erro veio, repetido. Dizia que era baixa temperatura e alta pressão. Que assustador, né, cara? Tu vê, cara, os grandes também erram. Então, olha só, para que isso, eu não queria que tu decorasse, eu queria que tu entendesse, pô. Se tu entender, tu nunca vai precisar mais ler sobre isso, que na hora tu vai pensar e tu vai entender. Se eu pegasse esse ar atmosférico aqui agora e espremesse, o que poderia acabar acontecendo? Ficar líquido. Poderia ficar líquido. Se eu espremo um gás demais, ele fica líquido. Só tu lembrar do GLP, gás de efeito de petróleo. Ou de um isqueiro transparente que tu já viu, que lá dentro é líquido. Quando tu aperta o botãozinho e diminui a pressão, sai vapor, né? Concorda comigo? Então fica óbvio que se eu espremer um gás demais, ele deixa de ser gás. Como é que vai ficar parecido com gás? É o contrário, eu tenho que liberar ele, eu tenho que tirar a pressão dele. Aí ele fica um cara de gás de verdade. Ou seja, as moléculas estão lá. Se eu começo a espremer elas, elas começam a grudar uma na outra. E aí fica um comportamento de líquido. E eu estou estudando gases. E o que temperatura mede? Temperatura não mede o grau de excitação das moléculas? O que acontece se eu pegar um gás e esfriar? Pode mais uma vez? Claro, as moléculas vão ficando lentas, e aí quando uma bate na outra gruda já, e aí daqui a pouco eu tenho um líquido. Se eu esfriar e aumentar a pressão, eu vou estar me aproximando do estado líquido. E eu quero distância do estado líquido para as moléculas ficarem bem agoniadas. E aí eu vou ter comportamento de gás. Então eu quero distância do líquido. Então alta temperatura para me distanciar do líquido e baixa pressão para me distanciar do líquido. É intuitivo. Então realmente é um erro bem grave tu trocar qual que é alta, qual que é baixa. Quando, professor, fala o número, eu não posso te falar o número. Porque cada gás tem a sua temperatura e a sua pressão a partir da qual ele vai se comportar de maneira perfeita. Mas basta saber qualitativamente que tem que ter alta temperatura e baixa pressão. Então tu vê, cara, o papo já começou cheio de detalhes. Tens que saber o que é gás ideal, o que é gás real e o que é gás perfeito. E mais, quando que um gás perfeito se comporta, quando que um gás real se comporta como ideal? Alta temperatura e baixa pressão. Legal. Outra coisa fundamental de se saber para as questões mais simples de estudo dos gases, as propriedades. São só duas propriedades que os livros nos trazem para os gases. Expansibilidade, a habilidade de se expandir, e compressibilidade. Cara, sinceramente, se nós formos pensar, daria para trocar essas duas propriedades por uma só. Os gases têm volume variável. Mas como eu sou uma pessoa normal e os caras que escreveram isso são foda, dane-se, eles chamam de duas, eu acho que é uma só, particularmente eu acho que é uma só. Os gases têm volume variável, mas os livros alegam que são duas propriedades, nós vamos aceitar. Expansibilidade, isso é todo dia que o cara solta um peido na sala de aula, é provado, né? O cara peidou lá, aqui fedeu, e é quase na hora, já viu isso? Sim, isso, né? O saber que o pool nos permite concluir. Outra, né, cara? Esse pool se expandiu no vácuo? Não, né? Já tinha ar atmosférico ali, já tinha moléculas ali. E o pum, só por ser um gás diferente, vem se espalhando nesse gás que já existe. Tu imagina se fosse no vácuo, bicho. Se o pum se espalha rápido na atmosfera terrestre, no vácuo é uma coisa assustadora. Tu pega lá uma quantidade de gás e joga no vácuo do espaço, ele se expande muito. Eu poderia colocar duas moléculas de gás nessa sala toda. Imagina que eu tivesse essa capacidade de tirar tudo, deixar vácuo absoluto na sala. Em 2015 nós não temos essa tecnologia. Claro, tem que reforçar as paredes para não implodir, né? Devido à pressão atmosférica, a tendência é ser implodir a sala de aula. Então vamos reforçar vigas de aço, hermeticamente fechado, estanque. Tirei todas as moléculas de ar aqui, tá vácuo absoluto. E eu fui lá e joguei duas moléculas de gás aqui dentro. Cara, é só esperar, daqui a pouco uma delas bate aqui nesse pontinho. É só esperar, daqui a pouco uma delas bate aqui. E se tivesse um furo do tamanho da molécula, daqui a pouco uma delas descobre o furo e vaza. Pôr gás é uma doença, bicho. Ele é o
gases tendem a ocupar todo o espaço que lhe é fornecido. Se bem que o nome já está dizendo, né, cara? Expansibilidade. Compressibilidade. Tu sempre vai poder aumentar a pressão de um gás e diminuir de volume. Ele sempre vai aceitar uma certa redução de volume. Líquidos não têm essa habilidade, nenhuma nem outra, nem sólidos. Por isso que elas são propriedades exclusivas dos gases. Se tu sabe o que é um gás, já tem a noção, gás ideal, real e perfeito. Tem a noção das propriedades dos gases. Falta conhecer quais são as variáveis do estado de um gás. Variáveis do estado de um gás. Variáveis do estado de um gás são as coisas que nós podemos medir nesse gás para saber em que situação ele se encontra. São 3. Pressão, eu preciso conhecer qual é a pressão que o gás se encontra. Eu preciso saber qual é o volume que ele ocupa. E também tenho que saber qual é a temperatura deste gás. Pressão, cara, a gente pode medir de diversas formas. A mais famosa talvez seja o milímetro de mercúrio, devido historicamente, né, à descoberta, a medição da pressão atmosférica por Pascal, por Torricelli, desculpa, já vou te falar dessa experiência. A gente mede também atmosferas, né, que é muito comum. Em bar também pode acabar aparecendo por aí, bar, não é bar de bebê, é bar de pressão. E Pascal. Pascal é a unidade do sistema internacional, que seria o Newton por metro quadrado, já vou exemplificar. Pascal. Pressão. Volume. Tu pode medir do jeito que tu quiser, cara. Litro, metro cúbico, centímetro cúbico, galão, o que tu quiser. Sem problema nenhum. Mas temperatura, bicho, eu fico puto. O meu aluno vem depois do vestibular. Ai, professor, eu perdi a questão porque eu botei em Celsius, professor. É Kelvin, porra! Só Kelvin. Falou em gás Kelvin. Gás Kelvin. Não pode Celsius, bicho. Tá proibido. Tem que ser escala absoluta. Se tu quiser trabalhar com outra escala absoluta, porque existe outra escala absoluta que não seja Kelvin. A Remuar é um exemplo, né? É uma escala absoluta, ou seja, o zero Remuar é zero de verdade, é igual ao zero Kelvin. Só que ela varia igual à escala Fahrenheit. Quem está acostumado a trabalhar com a escala Fahrenheit prefere a escala absoluta Remuar em vez da escala Kelvin. Eu chamo de Kelvin porque na nossa região a gente nem fala da Remuar, a gente só fala da Kelvin. Então o que importa é que a temperatura tem que ser absoluta. Já vai entendendo as equações por que tem que ser absoluta, por que dá problema quando a gente usa outras Kelvin. Beleza. Tu vê, né? Eu acabei de te revelar que tem 3 coisas importantes a saber de um gás para a gente compreendê-lo bem. Temperatura, pressão e volume. Só que se eu for para o laboratório e deixar as 3 coisas variarem concomitantemente, vai ser difícil eu achar relação matemática entre elas. Por isso que quando os estudiosos começaram a estudar os gases no laboratório, eles primeiro fixaram uma das 3 variáveis e estudaram como é que as outras 2 variáveis se comportavam. E é isso que eu quero fazer com vocês. Eu vou aqui no laboratório pegar um bujão de aço rígido. O senhor parece que está quadrado isso, ele está estudando de lado. É redondo, o senhor de cima ele é redondo. E aqui tem gás. Que gás, professor? Gás perfeito. Nós só vamos trabalhar com gás perfeito. Nós não temos competência matemática para trabalhar com outros gases que não sejam os perfeitos. Por que tu explicou os outros então, professor? Não, eu expliquei para tu saber na teoria o que eles são, né? Mas todo gás que nós vamos trabalhar aqui tem que ser perfeito, senão falha as nossas equações. O que vai ser constante aí naquela primeira situação, meus amigos? O volume, né? Se eu falei que era um botijão rígido de gás, de aço, então o volume é constante.
Por isso que nós estamos estudando a transformação isovolumétrica, também chamada de isocórica, que é o que vai aparecer no vestibular, né? Também já vi falar isométrica. Isométrica e isovolumétrica ajudam o cara a lembrar, então o que aparece no vestibular é isocórica. Ou seja, o volume é constante. Se o volume é constante, medir o volume não me adianta de nada. Então eu vou instalar um termômetro ali para medir temperatura e vou instalar um barômetro para medir pressão. Barômetro vem da unidade bar. O cara que mede quantos bar tem de pressão. Barômetro. E aí vamos para o laboratório, né? O físico ele sempre anota o que está acontecendo para ver se ele compreende temperatura e pressão. Quero ver se está ligado. Fui lá e botei a pressão em 200 Kelvin. E a pressão, deixa eu ver quanto é que era. Sim, eram 7 atmosferas. Eu fui lá, liguei o bico de Bunsen e deixei a temperatura aí para 400. 14, Deus é matemático. 600. Triplicou. 21. Cara, não tem jeito, vai no laboratório, é isso que acontece na tua frente. Para uma pessoa normal pode parecer algo idiota, mas não para Charles, que estava estudando isso. Ele, ao estudar isso, escreveu o que a gente chama de Lei de Charles. A lei de Charles é assim, ó. Quando o volume de um gás é constante, a sua pressão é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Quando o volume de um gás é constante, a sua pressão é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Mas matematicamente é que é mais invertido escrever ela. A temperatura ou a pressão na primeira situação dividido pela temperatura na primeira situação é igual à pressão na segunda situação dividido pela temperatura na segunda situação. Matematicamente é assim que a gente escreve a lei de Charles. Agora que eu deixei o volume constante, eu vou tentar deixar outra coisa constante, não mais o volume. Olha só que legal o mecanismo mecânico que a gente usa. Mecanismo mecânico não, mecanismo elétrico. O mecanismo que a gente usa para poder controlar a pressão de um gás. Imagine um cilindro. Nesse cilindro eu coloco um êmbolo móvel, tipo da seringa, o êmbolo móvel, e coloco algum pezinho ali em cima daquele êmbolo móvel. E aqui vai ter gás, ó. Por que que nesse caso a transformação vai ser isobárica? Isobárica, ou seja, a pressão é constante. O que que é pressão? A definição de pressão, que o professor deve ter trabalhado em hidrostática com vocês, é uma força distribuída em uma área. Isso é que é pressão. A área desse êmbolo é fixa, ela é redonda, ó, fixo. E a força que está atuando no êmbolo é o próprio peso do êmbolo e desse pezinho que eu coloquei ali em cima. Como a força atuando ali é constante e a área do êmbolo é constante, automaticamente a pressão aqui dentro tem que ser constante. Ah, professor, mas se eu aquecer, as moléculas vão bater com mais força no êmbolo, o êmbolo sobe, aumentando o volume, mantendo a pressão constante. Professor, e se eu esfriar o gás, aí a força com que as moléculas batem no êmbolo diminui, o êmbolo vai empurrar o gás, mantendo ele na mesma pressão. Então essa é uma maneira simples que nós usamos na nossa cozinha para manter a pressão de água constante. Né? Toda panela de pressão já deve ter visto, tem aquele pezinho em cima do vaporzinho, né? E quando aquele peso não é o suficiente para equilibrar a pressão dentro da panela, né? Faz um pouquinho de vapor para fora da panela, mantendo a pressão constante, mantendo a tua mãe viva na cozinha, certo? Não se esqueçam, né? Panelas de pressão mal lavadas
já geraram muitas mortes por aí, né? O cara não lava direito o biquinho, para de vazar o vapor, né? E aí tá ali no fogão fazendo feijão, a mãe vai voltar, engraçado que a panela ainda não pegou pressão, tá escutando barulhinho, né? Aí na hora que ela vai olhar para a panela já está se deformando e se der azar explode na cara da pessoa e pode matar. Então, sempre procurar panelinhas de pressão que tenha válvula de segurança, né? Que estejam adequadamente, com a manutenção adequada, fazendo a limpeza certinho. Boas panelas de pressão hoje tem 3, 4 dispositivos de segurança para que ninguém morra usando ela mesmo quando ela limpa, certo? Minha mãe acha que é uma máquina assassina, né? Eu explico para ela que é bem seguro usar panela de pressão. Só tem que ter alguns cuidados básicos. Meus queridos, adianta eu medir a pressão nesse caso? Não adianta, porque ela é constante. Eu vou medir a temperatura com o termômetro e tu concorda que se eu graduar esse recipiente com a altura do êmbolo eu consigo inferir o volume? Tranquilo? E vamos ao laboratório. Vou fazer a tabela do volume e da temperatura. Volume em litros, temperatura é Kelvin, eu já disse. Quando era 300 Kelvin, deixa eu ver qual era o volume. Sim, eram 8 litros. Eu aqueci até 600 Kelvin, por favor. Quanto? Dobrou, né? Dobrou, né? A temperatura. Deixa eu pensar aqui. Ou as moléculas vão ficar mais agoniadas, vai ter que empurrar o êmbolo para cima. 16. Quem arriscou o 4 achou que de repente pudesse ser inversamente proporcional, foi uma tentativa interessante também. Mas intuitivamente, né? As moléculas vão empurrar o êmbolo para cima quando eu aquecer. Se eu baixasse para 150 Kelvin, aí sim, 4 litros, Deus é matemática. Olhando para isso parece algo idiota, mas Charles com seu amiguinho Gay-Lussac conseguiram descobrir uma nova lei, que é conhecida como Lei de Charles e Gay-Lussac. Não é a opção sexual do cara, é o nome, tá? E mesmo que fosse, não é um problema. Lei de Charles e Gay-Lussac. Como Charles era politicamente mais famoso, em muitos livros está escrito como segunda lei de Charles, e o Gay-Lussac, coitado, foi desprezado. Mas eram muito amigos, muito próximos os dois. Então não podemos esquecer do Gay-Lussac. Se eu te falei que a lei de Charles era assim, ó, quando um gás está com volume constante, sua pressão é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Como é que ficaria a segunda lei de Charles ou a lei de Charles e Gay-Lussac? Alguém poderia me ajudar? Quando a pressão for constante, a temperatura e o volume são diretamente proporcionais. É exatamente isso mesmo. É assim que seria o enunciado dessa lei. Quando um gás perfeito está sob pressão constante, o volume ocupado por ele é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Matematicamente, como é que ficaria? V1 sobre T1, V2 sobre T2. E outra, tá, gente? Não foi de uma hora para outra que daqui a gente veio para cá. Demorou algum tempo para essa coisa acontecer. Os estudos foram feitos em momentos um pouco diferentes. Pô, das 3 variáveis do estado de um gás, nós já fixamos volume, fixamos pressão. O que falta fixar? Temperatura, que é a coisa mais encrenca. A parte mais chata é tu manter a temperatura de um gás constante. Por que isso? Já percebeu o que acontece quando um gás tende a se expandir? Todo dia de manhã eu me lembro disso. Eu uso desodorante aerosol até hoje. Não gosto muito do rolon. Fica geladinho meu sovaco todo dia de manhã. E à meio-dia, e à tarde. Então tu vê, né? Aquilo me lembra que quando um gás se expande, ele tende a esfriar. E quando eu espremo um gás, então? Já que quando ele expande, ele tende a esfriar, quando eu espremo, ele tende a aquecer. Quem já encheu uma bola de futebol sabe disso, né? A bomba de futebol fica aquecida, não só devido ao atrito, devido ao espremer do gás. Outra coisa, já deve ter visto, né? Os caminhões, eles têm motores a diesel, certo? Eles não usam o mesmo combustível dos carros, beleza? Isso tem um motivo de ser. Não
Não é para bonito isso, isso é um motivo técnico. Os motores a diesel, eles são mecanicamente muito mais simples que os motores a gasolina e os motores a álcool. E são mais econômicos, consomem menos combustível. E isso tem a ver com a propriedade do gás, de quando ser espremido, aquecer. O motor diesel, o combustível explode lá dentro, não é porque a vela soltou uma faísca dentro do combustível. É porque o ar foi espremido tanto dentro do motor, que ele chegou a 600 Kelvin sem fogo nenhum, só de espremer. E aí quando eu injeto o diesel nesse ar aquecido por espremeção, eu já reage automaticamente, sem precisar de uma fagulha. Por isso que o motor diesel ele falha muito menos, consome menos combustível, é muito mais robusto, né? E é por isso que a gente usa para transporte, geralmente, os motores diesel. Peraí, fazer uma transformação isotérmica vai dar trabalho, bicho, porque o gás quer esfriar quando expande, quer esquentar quando espreme. Para eu poder fazer uma transformação isotérmica, então, eu poderia pegar o recipiente onde o gás vai estar e envolver ele numa coisa cheia de água e gelo. Se eu fizer isso, uma coisa cheia de água e gelo, que temperatura eu sei que essa porcaria está? Se é água misturada com gelo? 0, né? Independentemente do que eu faça ali dentro, se eu esperar um pouquinho, a coisa vai estar toda a 0 grau. Então tu vê, deu muito mais trabalho para os caras criarem um sistema onde a temperatura era constante. Uma possibilidade é essa, é envolver em água e gelo a coisa. Então temperatura constante. Vamos ter que usar um pouco a tua intuição agora, meu querido. Vou medir o volume e vou medir a pressão desse gás. Primeiro vamos supor que o volume era bem diminuto, tinha só 1 litro de gás. E a temperatura não me interessa, e o volume, que era de 1 litro, permitia que a pressão alta então fosse de 16 atmosferas. Observe então que o êmbolo estava lá embaixo, deixando um volume bem pequeno para o gás, numa pressão mais alta. O que teu coração diz, cara? Eu vou lá e boto o êmbolo, o dobro para cima, eu dobro o volume disponível para esse gás. As moléculas vão ficar mais ou menos agoniadas. Menos, né? Se antes era... Agora elas vão... Deu uma aliviada. Oh, que alívio. Mais ou menos como a gente em um lugar muito espremido. Show. Show de rock pauleira. Começou, sabe como é que é? A galera... Não é curtir o show, é espancamento mútuo, é porrada na cara, chute, é assim que a galera curte dançar rock pauleiro, cada um na sua, não tem problema. Eu simplesmente me afasto nessa hora, né, fico tomando cervejinha de longe. E tu vê a bolha se espalhando, né? Tu vê a bolha se espalhando lá, a galera com medo da curtição do pessoal. E aí, dobrou? Vai! Olha! Vamos dobrar de novo para 4. Se aqui dobrou, caiu pela metade, dobrou, caiu pela metade de novo, né? 4. Aqui eu vou dobrar para 8. 2. Foi coincidência o 4 igualar com 4 ali, tá? Eu criei, né? Se aqui fosse 32, por exemplo, aqui seria 16, aqui seria 8. Pô, cara, eu tive que usar a tua intuição para tu sacar como é que ia acontecer essa brincadeira, né? Quem fez esse estudo foi o Boyle e o Marriott. Por isso que é chamada de lei de Boyle-Marriott. O que diz essa lei?